Olá, paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui para você uma reflexão sobre propósito e prioridade. Para que nós consigamos cumprir o propósito, nós precisamos estabelecer algumas prioridades. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35, está escrito assim: Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu os pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Bom, Jesus, depois de uma grande jornada ministerial, a partir do capítulo de número 14, a partir do versículo número 14, do capítulo 1 de Marcos, começa o ministério de Jesus. Ele cura o endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, e nos versículos 32 até o versículo de número 34, fala que as pessoas iam até Jesus de toda a cidade, e ali estavam todos os enfermos e todos os endemoniados. E a Bíblia diz que Jesus curou alguns enfermos e alguns endemoniados. E aí ele foi reservar-se por um período de oração no texto que nós lemos. Pedro e os discípulos foram procurar Jesus porque as pessoas estavam aguardando Jesus para que ele continuasse, curando as pessoas, expelindo os demônios. Porém, Jesus diz assim para eles: não, nós vamos procurar um outro vilarejo, uma região vizinha, para que nós possamos ir e pregar. Aí Jesus diz assim, eu vou pregar, pois foi para isso que eu vim. Meus irmãos, se tem uma coisa extraordinária que Jesus fazia e que abençoava a vida das pessoas, era curar. Curar as enfermidades, expulsar os demônios. Porém, por mais nobre que isso fosse, Jesus tinha clareza do seu propósito. Jesus tinha clareza do chamado que o Pai lhe entregou, que era salvar as pessoas, que era exercer sobre eles a salvação por meio da graça. A salvação é pela graça por meio da fé. E segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como o propósito prioritário de Jesus era salvar as pessoas, e a salvação era por meio da pregação, então ele dá prioridade à pregação do evangelho em detrimento a ficar num determinado lugar curando pessoas e expulsando demônios, e vai a uma outra localidade para pregar, para que as pessoas ouçam a mensagem da salvação e recebam as boas novas de salvação, que é o evangelho. Então, se nós desejamos cumprir o propósito de Deus, vai haver momentos em que nós vamos ter que deixar de fazer coisas que são legítimas para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Isso é estabelecer prioridades. Seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos colocar os nossos olhos com foco e determinação, estabelecer as prioridades e cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Estabeleça a sua prioridade, meu irmão, e que 2025 você viva os propósitos de Deus para a sua vida.